Mais uma noite de Pint of Science. Hoje é a primeira noite de Pint of Science oficialmente. Ontem rolou o Pint of Milk, aqui um papo bem legal, que fez ali, o Francisco Tupi fez aquele link entre os super-heróis e os trabalhos científicos, as pesquisas, a educação. Foi bem importante, foi uma conversa bem interessante. E hoje, né, para estrear o Pint of Science oficialmente, eu tenho 2 convidados aqui. E o papo vai ser sobre alfabetização midiática no combate à fake news. A gente tem que falar sobre isso, né? Eu estou aqui com o André Faustino e o Felipe Chadt. Eu quero dar primeiro boas-vindas aí aos meninos. Eu já apresento os dois, já apresento o currículo dos dois, mas eu já queria dar boas-vindas. Obrigado pela participação, por toparem esse convite. Nesse momento que a gente precisa falar sobre isso, não é mesmo? A gente precisa falar na verdade, achar como se combate fake news em 2020, né? Porque a gente sabe como acontece, como é produzido, o estrago que faz, mas ainda a gente não achou uma receita aí efetiva, né, para combater. Boa noite, meninos. Boa noite, Tainá. Boa noite, Tainá, tudo bem? Tudo bem, meninos. E aí, preparados para esse papo? Com certeza. Vamos lá. Muito bem. Gente, olha, eu quero agradecer aos convidados, a todos que estão dando suporte aí para que esse Pint of Science, nessa versão Jundiaí, aconteça. A Gi, que estava aqui entre nós, agora ela não está entre nós, ela está em algum lugar via satélite, no celular da galera aqui, coordenando todos os bastidores deste papo. Eu estou tentando abrir aqui para a gente começar. Eu quero apresentar vocês aqui. O André Faustino, ele é doutorando em Direito pela FADISP, é isso? Professor, advogado, autor do livro Fake News, a liberdade de expressão nas... Agora o texto não abre mais, tá, gente? A internet tem dessas coisas, assim. Por favor, apresente seu livro. Seu livro para quem estiver assistindo. Meu livro, o nome dele é Fake News, Liberdade de Expressão nas Redes Sociais, na Sociedade da Informação. Esse é o título do meu livro. E tá fácil o seu trabalho, né? Tá bem tranquilo, é um momento bem fácil de trabalhar esse tema, né? Quando eu comecei a escrevê-lo, na verdade, estava mais aquecido ainda, porque eram as eleições do Trump em 16. Então, estava muito mais do que hoje, porque era muito novo. Hoje é um assunto que está na discussão aí, está na pauta do dia, quer queira ou quer não, ainda tem uma discussão. Naquela época era tudo muito novo, e ali foi o grande laboratório, inclusive para o termo ganhar esse protagonismo. Foi exatamente naquelas eleições que fake news ganha protagonismo, né? Então, de lá para cá, muita água passou embaixo da ponte, e aí mostrou-se que é um fenômeno do nosso tempo, né? Então, muito bem. Então, fake news e pós-verdade aí é o tema que o André Faustino vai trazer para a gente. Ele que é autor do livro Fake News, a liberdade de expressão nas redes sociais, na sociedade da informação. Ele também desenvolve pesquisa na área do direito e da sociologia voltadas aí para a liberdade de expressão, redes sociais e o uso do algoritmo, o tão famigerado algoritmo aí que rege nossas vidas e nossas relações, né? Aquela coisa que a gente não vê, mas está trabalhando ali nos bastidores para nos entregar informações aí na rede. Eu costumo brincar que o algoritmo ele é a lei do universo, né? Tudo que você manda para as redes sociais, o algoritmo vai lá, faz as contas, os cálculos e te manda de volta. É como a lei do retorno, né? A lei do universo. A gente tem um monte de similitudes, né? A gente tem o oráculo, que é o Google, tem a lei do retorno, que é o algoritmo, a gente pode escolher, né, vários correspondentes. Maravilhoso. Compondo a mesa de hoje e acrescentando aí no papo, meu amigo, parceiro Felipe Chadt também, ele que faz o podcast sobre Covid. O Felipe Chadt, gente, ele é jornalista, professor universitário nos cursos de comunicação da Unifacamp, é especialista em história pela PUC e em endocomunicação, educomunicação pela ECA USP.
é podcaster, se aventura aí nas rádios, né, e na criação de conteúdo em áudio, é também um divulgador científico nas áreas de história, sociedade, cultura, filosofia e ciência. O podcast Sob Torção está lá no Spotify, ele tem lá o Torcidinha, que toda segunda-feira está lá no programa Francamente, aproveitando aqui o espaço, né, para falar um pouquinho desse Sob Torção, que o Felipe vai apresentar melhor para a gente, mas é um projeto incrível, faz a gente pensar e deixa aí a filosofia ao acesso de todos também, né? E mostra que a filosofia está mais presente aí na nossa vida, nas nossas relações, do que a gente imagina. Então, meninos, bem-vindos. Bom papo para você que está aí acompanhando essa live. Vai ali na caixa de comentários, manda pergunta e vamos lá. Fácil hoje, meninos, combater fake news? É fácil hoje identificar, no mundo que a gente tem tanto conhecimento, né? A impressão de tanto conhecimento, né? A internet nos dá a impressão que a gente sabe de tudo, sobre todos os assuntos, e aquela sensação que a gente tem que consumir informação que não pode ficar para trás. Aí vem uma informação ali que não é tão verdadeira, mas ela vai contra aquilo que a gente já acha, aquilo que já está calcificado lá no nosso pensamento, e aí a gente descarta, ainda que seja dado científico. Como que a gente lida com todas essas informações, né? E com a desinformação também, né? Legal. Quer falar, Felipe? Olha, eu prefiro ouvir você primeiro, com certeza, porque estou aqui como um ilustre ouvinte, acima de tudo. Não, legal. Eu acredito, pessoal, que eu tenho um ponto de vista muito crítico em relação à primeira parte do que você falou, Tainá, que é a respeito da informação. A gente hoje tem uma relação com a informação, e aí até no livro eu uso esse nome, Sociedade da Informação, mas eu me afilio ao pensamento de um sociólogo espanhol, que ele usa o termo sociedade informacional, e não sociedade da informação, que é o Manuel Castells. Quando ele traz esse conceito, o Castells, um neomarxista, uma visão muito interessante em relação aos meios de produção, ao mercado de trabalho e à relação econômica do próprio movimento social com a tecnologia, o Castells vai trazer esse conceito de sociedade informacional sob o aspecto da informação enquanto mercadoria. Ele não tem poesia em relação à informação. Enquanto alguns conceitos de sociedade da informação trazem essa ideia da informação como acesso à informação, aliás, a origem do termo sociedade da informação lá na década de 50, ainda um pouquinho antes até da informação, mas é em relação à possibilidade do acesso, à circulação dessa informação. O Castells vai dizer que não. Ele vai dizer que a informação nada mais é do que uma mercadoria. E a partir desse pressuposto, fica muito fácil imaginar o que é possível fazer com a informação. Se ela é mercadoria, tudo que é mercadoria é mercantilizado, é comercializado, e o volume é o que vai propiciar e o que vai gerar lucro, vai gerar possibilidade de rentabilização. Então, eu acredito que o primeiro ponto, e aí eu defendo esse ponto, é que na sociedade informacional, essa informação enquanto mercadoria vai propiciar uma corrida dos indivíduos em busca de um protagonismo na rede social para gerar informação, essa informação mercadoria, essa mercadoria ser revertida em capital. Então, eu costumo dizer até para meus alunos, eu dou aula de sociologia e antropologia, e eu costumo dizer que não tem poesia nessa brincadeira de internet. Então, eu acredito que, em primeiro momento, é isso. O segundo momento, eu acho que a referência, não só acho, como tenho certeza, a nossa referência atual de verdade, ou pelo menos de uma pseudo-verdade absoluta, ela é toda calcada numa herança moderna. A nossa noção de indivíduo, inclusive, e o que a gente entende como verdade científica, ou verdade de laboratório, ou uma verdade refutável, ela vai lá para a modernidade. Ela está uns 300, 400 anos, 300 anos antes do que a gente vive hoje. A nossa referência de verdade, e eu acho que esse é o grande ponto quando a gente for discutir pós-verdade, é que a nossa referência, o nosso referencial de verdade, ele está localizado na modernidade. Eu cito dois autores que vão falar coisas maravilhosas, um é o Freud e outro o Bauman. O Bauman tem um livro que chama O Mal-Estar da Civilização, e ele vai falar justamente numa crítica a respeito da modernidade. A civilização é a modernidade. E o Bauman vai escrever num livro O Mal-Estar da Pós-Modernidade, onde ele vai pegar essa base do livro do Freud e vai escrever sobre a pós-modernidade.
Esses dois parâmetros e esses dois livros vão deixar de forma bem evidente as bases do que norteia o nosso pensamento. O nosso pensamento, sob ponto de vista científico, ponto de vista de construção social e assim por diante. Então, o segundo ponto, né, é que na modernidade a verdade é trazida através do método científico. O método cartesiano é aquele método que vai dizer ou determinar o que é a verdade do mundo. Na modernidade é que a ciência ganha status de ciência, ou pelo menos o que a gente imagina o que é ciência tem base na modernidade. Se a gente pensar o método grego de produção de conhecimento ou qualquer outra escola de produção de ciência, até sob o ponto de vista do pensamento das ciências estéticas, sociologia, antropologia, filosofia, elas não encontram paradigma igual se encontra na modernidade. Afinal de contas, o Descartes propõe um método e, através desse método, se produz ciência e, através disso, se produz verdade. Isso permeou a história da humanidade por 200, 300 anos, até chegar no momento que a gente vive hoje. Em 86, em 79, na verdade, um sociólogo publica um livro que chama A Condição Pós-Moderna, é um francês, o Lyotard, e o Lyotard, nesse livro, apresenta para a gente um termo, é a primeira vez que alguém usa de forma acadêmica esse termo pós-modernidade. E quando surge essa tal dessa pós-modernidade, na verdade, ela só evidencia esses cacos da modernidade ao longo do tempo. Isso quem está falando não sou eu, é o Stanford Getz, né? O Clifford Geertz fala isso. Num livro que chama Nova Luz sobre a Antropologia, ele vai falar que a pós-modernidade evidencia os cacos da modernidade. Então, essas verdades absolutas que a gente constrói ao longo do tempo e fruto de uma ideia do sistema científico, do método científico, de uma verdade absoluta através da ciência, é posta em prova, em total prova, dentro de um ambiente de pós-modernidade. Afinal de contas, a pós-modernidade é justamente a destruição desses metadiscursos, construídos com uma herança moderna. E aí nós vamos ter um choque, pelo menos um conflito de pensamento na constituição do que a gente pensa, sob o ponto de vista filosófico, sob o ponto de vista antropológico e sob o ponto de vista sociológico. A sociedade pós-moderna tem um referencial de verdade completamente diferente da sociedade moderna. O homem da sociedade pós-moderna é diferente do homem da sociedade moderna. E a sociedade pós-moderna é diferente da sociedade moderna. Com isso, a gente tem o ingrediente perfeito para que a mentira ou a desinformação ganhe terreno fértil sob o ponto de vista da desnecessidade da prova da verdade através do método científico. Eu cito aqui um exemplo clássico, e aí já falando de Covid, a respeito de que surgiu uma fake news onde o chá de boldo curaria o Covid, né? Você tomava um chá de boldo, não é só para ressaca. Eu só conhecia quando você toma muita cachaça, fica mal, toma um boldo, você fica bem. Mas agora o boldo cura o Covid. E aí surgiu uma fake news a respeito disso. Foi refutado através do método científico, portanto, o cientista veio e falou, olha, o método científico não reconhece isso, a verdade do laboratório não reconhece isso, mas fato é que a sociedade pouco se importa dentro de um ambiente de pós-verdade com essa verdade do laboratório. Afinal de contas, quem legitima essa verdade do laboratório não é mais só o laboratório, mas é a sociedade. E aí eu trago... Oi. Só um parênteses aqui, para quem está nos vendo, nos ouvindo, dá uma definição de pós-verdade para o pessoal, só para quem não tem muito, o termo não é muito familiar, né? Tá. Uma definição bem rapidinha de pós-verdade para que as pessoas possam acompanhar com a gente. Tá bom. Só para se localizar historicamente, o termo pós-verdade, em 2016, foi eleito a palavra do ano pelo dicionário de Oxford. Ou seja, em 2016 foi a palavra do ano. Não obstante, 2016 é o ano das eleições americanas Trump e Hillary. Então, aí já tem um cenário bom. Mas a pós-verdade, eu gosto de dar esse exemplo clássico, e aí falando de modernidade e pós-modernidade. A máxima da modernidade é a máxima cartesiana, penso, logo existo. A máxima da pós-verdade é acredito, portanto estou certo. Então, basicamente, a pós-verdade é o quê? É o apego pessoal, um apelo pessoal em relação a determinado conteúdo, informação
ou dado, ou fato, e assim por diante. Com a ideia de pós-verdade, não importa a verdade. Mesmo que exista uma verdade contida naquele fato, naquela informação, naquele dado. O que interessa é a minha opinião em relação àquilo. Portanto, não adianta a Terra ser redonda. Se eu acho que ela é plana, dane-se tudo e ela é plana a partir de agora. E mesmo que o laboratório, mesmo que a ciência me prove que ela é redonda, eu não acredito, eu falo que é um complô, que é uma conspiração, porque eu acredito que ela é plana. André, desculpa, só fazer uma parte também, eu acho que é interessante a gente deixar claro também para o pessoal, quando a pós-modernidade surge, você citou o Bauman, Zygmunt Bauman, ele é muito famoso pelas teorias da sociedade líquida, o amor líquido é muito dito por ele também, e o Zygmunt Bauman narra uma história muito interessante para dizer quando a pós-modernidade começa. Isso aconteceu em 1980, numa quarta-feira como a nossa, num programa de TV onde uma mulher chamada Vivienne, ela diz para milhões de pessoas ao vivo que ela nunca havia tido na vida um orgasmo porque o seu marido, Michael, sofria de ejaculação precoce. Para Bauman, esse fato, essa história é fundamental porque é a partir dali que a pós-modernidade ganha força. E por quê, segundo a visão de Bauman? Porque agora a informação ela não precisa vir mais de uma entidade socialmente aceita ou legitimada. A informação comum, privada, tem muito valor. Então, quando a Vivienne dá essa notícia de que é extremamente particular e não tem nenhuma função na esfera pública e a galera ainda assim gosta de saber disso, percebe-se que a informação vinda de pessoas comuns ganha valor. Então a informação, na pós-modernidade, ela tem uma outra função, além de informar. Ela tem uma função, como você bem disse no início, ela ganha um valor. Ela tem um valor. E a partir desse momento, qualquer informação tem valor, se ela tem público para isso. Então, quando o cara fala que a Terra é plana e muita gente acredita nisso, essas pessoas legitimam a ideia, independente se a ideia do cara é cientificamente provada ou não. Então, a pós-modernidade ainda dá para a informação esse quê de que qualquer informação pode ter valor. E o valor vai ser determinado pela audiência que essa informação causa. E aí as redes sociais, elas ampliam isso, porque um like significa um ponto, é uma forma de legitimar uma história, um compartilhamento, a mesma coisa. Mas acho que é só interessante para quem está nos assistindo entender esse ponto de virada e como essa pós-modernidade ela dá um outro caráter para a informação. É importante. Tem até um termo que surge, inclusive, com as redes sociais, que chama capital social. É o nome que é dado a esse protagonismo, né? Tem um pensador russo, o Mozorov, que ele vai criar esse termo, o capital social. E aí, justamente, é a corrida por protagonismo dentro de uma ideia de economia de reputação. Meninos, vocês acreditam, a gente está vivendo, né, essa era digital, né, com o advento da internet e a democratização também dos aparelhos, enfim. Antigamente, para se consumir informação, você pagava toda a informação, você tinha que comprar um jornal, tinha que comprar uma revista. Mesmo na TV, né, embora pareça que estão te dando informação gratuita, a informação sempre teve um custo, né? A internet nos dá a impressão da informação gratuita, né, de você ter ali. Ok, que a gente está falando de redes sociais que são de empresas privadas, a gente está falando da rede em si, né, que você paga para ter, enfim, mas nos parece democrático e nos parece gratuito, né? Quando você tem informações, você vai ler uma matéria num desses grandes jornais e a hora que você abre a manchete você tem que pagar, você desiste, a grande parte da população desiste ali de pagar, sei lá, R$1,99 para continuar lendo qualquer notícia, e as pessoas acabam se informando pelo que está no meme, pelo que está fácil, pelo que chega no WhatsApp, né? Isso também, essa forma que as pessoas, essa outra maneira de capitalizar a informação também favorece esse cenário, já que todo mundo hoje pode ser um produtor de uma notícia, não estou nem falando de qualidade, estou falando que todo mundo gera uma informação hoje, né? Passa uma informação. Você acha que esse ambiente também de internet e dessa sensação de notícia
que a gente não está pagando para consumir, você acha que ela favorece esse ambiente da fake news, né? Esse ambiente da desinformação? Eu penso que, na verdade, tem dois termos muito interessantes que quem estuda internet conhece, que é o freemium e o premium. Na verdade, tudo que a gente acha que é de graça não é de graça. Eu brinco que quando a gente entra no Google, por exemplo, e tem lá um termo de uso e uma privacy policy lá, tem lá, você aceita dar a sua alma para mim, e no final você clica em sim e tudo é dele. Sim. Então, né, sim, tipo Porta dos Desesperados, do Sérgio Malandro. Sim. Esse modelo freemium, que é para não só em redes sociais, mas se a gente pegar, por exemplo, Spotify e outros tipos de aplicação, você tem um formato que é de graça, mas você tem limitações e tem um formato que é pago. Mas a remuneração pelo formato freemium, aquele gratuito, é através da sua navegação, dos seus dados, que também são mercadoria e que podem ser comercializados. Basta a gente olhar hoje a discussão que está no Brasil a respeito de uma lei setorial que é a LGPD, já foi discutida há 2 anos atrás na Europa, nos Estados Unidos se discute. Então, assim, na verdade, não existe o de graça na internet. Eu acredito que esse é o primeiro ponto. Se você entrou num site, tem aquela questão do compartilhamento dos cookies e assim por diante, mas não é de graça. Você ceder a sua audiência para um evento, para algum canal de internet, isso também não é de graça, porque tem uma troca ali. Então, eu acredito que não tem esse de graça. Mas tem uma percepção, né? Tem uma percepção, falta... até pelo acesso, né, que é gratuito. Como eu disse, as empresas são todas privadas, os algoritmos estão ali, e seus dados valem mais do que barras de ouro, que valem mais do que dinheiro, né? E a gente não tem um ambiente agora, né, com a discussão da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, as empresas estão tendo que se movimentar para se adequar, para falar ali, né, aonde seus dados serão usados. Até então, a gente não tinha um ambiente sequer protegido, né? Nossos dados estavam aí voando para as empresas fazerem o uso que quisessem, né? Exatamente. Então, essa é uma lei importante. Eu sou meio cético em relação a ela no Brasil, mas é uma lei importante, né? E ela representa talvez uma proteção, ou pelo menos uma forma de blindar um pouco esse mercado livre. Uma coisa importante que você falou, né, das pessoas serem livres para gerar, eu acredito que tem 3 grandes momentos na história da humanidade que vão trazer a gente para o que a gente vive agora em relação a relação do indivíduo com a informação. A gente antes tinha um protagonista, um dono da informação e tanto da mentira, que era o Estado. Eu sempre falo isso. O Estado era o dono da mentira, e aí quando eu falo Estado é um poder centralizado, não necessariamente a concepção do Estado que a gente tem hoje, mas um poder centralizado. Pode ser o rei, o imperador, o faraó, ele era o dono da mentira e era o dono da verdade. Depois esse cara passa a ter que dividir isso com a imprensa formada, a imprensa tradicional, e aí você tinha 2 grandes monopólios, um do Estado, poder estatal, e aí você podia pôr igreja, pode pôr quem quiser dentro desse lado, e do outro a imprensa constituída, o jornal, a imprensa falada, depois o rádio, a televisão e assim por diante. Agora, a gente tem um terceiro indivíduo, que somos nós podemos ser fonte de informação e desinformação, e o que eu estou escrevendo, inclusive, é o 4º momento, que é quando nada disso eu defendo isso, vai depender, e aí a máquina vai gerar desinformação. Não é que a gente vai dar um padrão para a máquina vai entender o que é desinformação e ela vai passar a gerar desinformação. Ontem eu recebi um artigo científico extremamente complexo, recebi do americano, escrito por um robô, integralmente. O robô escreveu... Aquele do The Guardian. Exato, integralmente escrito por um robô. Então, assim, eu defendo isso e acredito que esses 4 momentos, mas o que a gente vive hoje, essa facilidade do indivíduo ter o acesso a uma plataforma de informação através de qualquer tipo de dispositivo, um celular com câmera hoje possibilita isso, facilita muito a circulação da informação, sob o ponto de vista positivo, mas tem o lado perverso, que é o da desinformação. E aí, na desinformação, eu trago 3 ideias. Eu trago a ideia da desinformação enquanto fake news, e aí sim a mentira endêmica com uma finalidade vil, que pode ser manipulação da opinião pública, que pode ser vencimento de uma disputa eleitoral, que pode ser venda de um produto, que pode ser prejuízo de alguém, assassinato de reputação, que pode ser um cancelamento, qualquer tipo de resultado negativo com base na desinformação.
eu costumo dizer da junk news, que é aquela desinformação com o tom, com o cunho do ânimos jocandi, uma vontade de provocar, de brincar, mas não de ferir direitos. Eu costumo associar isso àquela notícia do bebê diabo da década de 70, dos Notícias Populares. É o típico exemplo de uma desinformação, mas com ânimos jocandi. Então, eu costumo chamar de joke news. E a junk news é aquela notícia, desinformação, como se fosse um McDonald's, um junk food, uma fast food, que ela é do dia a dia, ela não serve para nada. Ele fala, você viu, talvez vai cair um cometa aqui amanhã, mas isso não vai acontecer e também não vai gerar, talvez, grandes transtornos. Então, essa fase da desinformação, eu costumo dividir nesses 3 vértices, porque nem tudo é tão vil assim. Às vezes existem fake news, sob o ponto de vista da ideia da joke news, que é mais uma vontade provocativa, uma vontade de brincar. Por exemplo, o presidente da República ofereceu cloroquina para a Ema do Palácio tomar. Na verdade, não ofereceu, ele brincou, mas alguém usou isso ali, e se isso não tiver vontade de manifestar ou de manipular a opinião pública, eu gosto de levar isso para o lado da brincadeira, da comédia. Agora, se a vontade dessa desinformação é manipular o jogo político, é gerar desinformação de forma a influenciar a opinião pública ou gerar algum resultado nesse sentido, aí sim eu considero a forma vil dela. Eu penso que essa questão de produção de conteúdo que nós fomos convidados a ser, ela é interessante em vários aspectos, mas eu vou destacar um aqui, que pela primeira vez na história a gente é convidado a produzir alguma coisa. Então, tem um autor francês chamado Pierre Lévy, que é uma autoridade dentro dos estudos de cybercultura, que ele vai dizer que existem eras, uma era da leitura, em que nós somos leitores, ou seja, receptores passivos. Você lendo um livro, você não é ativo, você recebe, aceita e ponto. Você pode discordar, você pode chorar, você pode reagir, mas jamais você pode escrever alguma coisa em cima do livro e mudar a história do livro. Então você é passivo, como na TV você sempre foi passivo, como no rádio você sempre foi passivo. A internet, ela dá pra gente uma outra perspectiva, a gente passa a ser produtores, a gente passa a ser os receptores ativos, então a gente começa a produzir, a gente é convidado. A internet, ela não só possibilita a criação de conteúdo, ela te convida a produzir conteúdo. O Facebook, quando te pergunta o que você está pensando, é um convite para que você coloque o que você está pensando, para que você produza, porque se você parar para pensar, o Facebook, ele não produz uma notícia, o Facebook não produz uma linha. O que movimenta o Facebook é o que você produz. O que movimenta o Instagram é a foto que você tira. O Instagram não tira uma foto. Então, a gente é estimulado todo momento a produzir. E aí, nessa, você acaba tendo caminhos para suas produções, caminhos ruins, caminhos bons, enfim. Mas é interessante que a fake news, penso eu, ela foi ampliada na internet, mas eu brinco que eu peço até licença para o André por essa brincadeira com a fake news, porque o que eu sei dela é muito, muito pouco, mas para mim a fake news ela é uma fofoca cyberculturalizada. A fofoca é fora do espaço da cybercultura, ou seja, fora da internet, né, num ambiente offline, a fofoca é uma fake news. Só que a fofoca ela vai morrer no seu vizinho, talvez no outro, quem sabe vai até o terceiro vizinho ali. Dependendo da fofoca, ganha mais ampliação. Agora, quando você coloca essa mesma fofoca dentro de um grupo de WhatsApp, dentro de uma rede social, que é a notícia falsa, ela tem uma ampliação mundial, ela pode chegar em qualquer lugar. Então, a fake news, para mim, penso eu, ela sempre foi presente, mas a internet ela é um megafone, tanto de informações que não sejam fake news, informações reais, quanto fake news. Muito se falou agora recentemente da criminalização da fake news. A gente viu isso de maneira maciça aí nos meios de comunicação, até por conta da chamada CPI, CPMI da fake news, né? O que vocês pensam sobre isso? Porque
alguns chamam, a gente consegue identificar, eu digo a gente enquanto sociedade, né? Seria possível criar filtros ou para determinar o que é fake news, o que não é, em qual ambiente a fake news teria que ser punida, né? Porque às vezes a gente lida com notícia que fala isso é um desserviço, principalmente em época de pandemia, né? A pessoa ali, né, produz ou reproduz uma fake news, você pensa, isso aqui é um desserviço para a sociedade, isso aqui coloca vidas em risco. Mas aí tem quem produziu e qual a intenção de quem produziu aquela fake news. E aí tem a tiazinha, o tiozão, que repassa ali, né, para todos os coleguinhas do WhatsApp, né? Queria saber o que vocês pensam sobre isso, né? Já que muita gente chama de lei da censura, né? Lei da mordaça, enfim. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Legal. Eu sempre gosto de tratar quando as fake news, quando são tratadas nesse projeto de lei, quando a gente fala desse lado mais perverso dela, elas produzem um resultado no mundo prático. Então, assim, eu costumo dizer que a melhor referência de fake news é o caso da escola de base que aconteceu. Não sei se vocês se lembram. Lembro. Anos 90 base, isso, né? Isso, anos 90, foi um pouquinho antes da popularização da internet, por isso que não teve esse vulto, mas isso resultou com a dissolução da escola, com a separação do casal e depois com um transtorno muito sério. Então, o resultado da fake news, eu gosto de dizer que é o efeito escola de base, sob o ponto de vista da responsabilidade criminal. Então, se aquela desinformação, se aquela mentira gerar algo nesse sentido, deve existir uma responsabilização criminal. Eu só acho que não tem necessidade de fazer como que o Brasil gosta de fazer a respeito de legislações setoriais, meio que no oba-oba. Eu participei do grupo de discussão da lei das fake news lá em Brasília, então é meio que no oba-oba, tem 186 emendas a um projeto, então já dá para ver que ele não é muito bom, porque um projeto tem 186 emendas, alguma coisa tem de problema nele. Já não é mais o projeto proposto. Não é o projeto original, né? Ou pelo menos original, então não era tão bom. Ou não discutiram tanto de forma a trazer um projeto adequado. Porque não houve uma discussão com a sociedade. Em larga escala, com a sociedade. Não houve essa discussão, né? Porque se você pensar no jornalismo, o jornalismo que apura, né? Que dá uma notícia e vai fazendo a apuração conforme os fatos vão acontecendo, o jornalismo investigativo, por exemplo, podia ser calado para sempre, né? Não, eu costumo dizer que a lei é tão ruim que até o Bolsonaro falou que a lei é ruim. Então, aí a gente já começa, assim, já dá para ver que a lei não é muito boa. Então, assim, o primeiro ponto é que a gente já tem tipos penais previstos na legislação brasileira que atendem os resultados da produção de uma fake news. Por exemplo, se através de uma fake news eu ferir a honra de alguém, eu já tenho crimes previstos que vão punir se eu ferir a honra. Tem calúnia. O tipo penal já existe, né? Ele só acontece em outro ambiente. Óbvio, só é na internet. Mas o tipo penal, se através de uma mentira eu imputar um falso crime a alguém, eu vou responder por calúnia. Se eu ferir a honra objetiva, eu vou responder por difamação ou injúria, se for diretamente. A grande questão, eu estou falando aos crimes de honra, mas se isso gerar, por exemplo, o caso do linchamento daquela senhora no Guarujá, que através de uma fake news, aquilo resultou num linchamento e o resultado foi o óbito dela. As pessoas envolvidas naquele óbito vão responder pelo crime de homicídio. Então, a grande questão é que a fake news é fenômeno, mas as consequências da fake news já existe previsão legal. Eu acho que esse oba-oba, esse furor de punição, punitivo, para punir um determinado fenômeno, que na verdade já existe desde que o homem é homem, a mentira ela existe, ela acompanha o homem, ela não é uma prerrogativa da internet, é muito mais um oba-oba, e aí muito mais uma vontade de manipulação do jogo político e do Estado tentar trazer para ele de volta o protagonismo da mentira que ele teve ao longo da história da humanidade. Quem vai dizer o que é verdade e o que é mentira não é mais o indivíduo, vai ser quem? O Estado. E aí a gente volta para a origem. Eu acho que o grande substrato dessa lei é o Estado falando, olha, vocês não sabem nada, vou tomar a rédea do nosso contrato social e agora eu vou falar para vocês o que é verdade e o que é mentira e todo mundo vai viver feliz.
E aí a verdade passa a ser cada vez mais subjetiva, né? O que é verdade, o que é mentira, fica cada vez menos objetiva essa conversa, né? Sim, não, e assim, além de ser subjetivo, eu fico sempre com medo, porque esse é o primeiro... Quando a gente vai tentar limitar a liberdade de expressão, ou dizer o que é liberdade de expressão, já tem um problema sério aí. Eu costumo dizer que o americano tem uma série de problemas enquanto democracia, enquanto sociedade. Eles não são o mundo perfeito que as pessoas imaginam. Mas eles têm um negócio que eles respeitam, e isso está lá na primeira emenda da Constituição deles, que é a liberdade de expressão, ela é respeitada na essência. O Estado não fala o que é liberdade de expressão. Ele vai olhar, você excedeu os limites, então vamos olhar o que você excedeu e aí eu vou atuar. Caso contrário, meu amigo, be happy e siga em frente. Essa mesma ideia, ela legitima todo o nosso diploma legal, todos os diplomas legais de internet. Se a gente pegar o Marco Civil da internet, que é a lei máxima da internet, no primeiro artigo ela fala que o fundamento do uso na internet no Brasil é a liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Tá lá no começo. Ou seja, se a gente pegar e tomar isso como base, a gente tem um referencial norte-americano, e é claro isso, o cara que propôs o Marco Civil da internet estudou em Harvard, e aí a gente traz esse arcabouço jurídico, essa ideia de regulação, e tenta fazer uma regulação brasileira, que é o caso da lei das fake news, criminalizando algo que já existe crime para poder criminalizar, então já vejo que tem um esforço necessário, tentando punir algo de um jeito que é difícil de regular. Eu vou só para finalizar, tem um camarada que chama o Lawrence Lessig, um grande estudioso da internet, ele tem um livro que chama Free Culture, né, Cultura Livre, onde ele vai falar de regulação na internet para fins de direitos autorais. E ele propõe uma regulação de 4 formas, que na internet você só consegue regular de forma efetiva se tiver regulação através de lei, mas também tem que ter regulação de mercado, tem que ter regulação de arquitetura, e isso é extremamente importante, e tem que ter uma regulação de normas. Então, através desses 4 pontos, é possível tentar uma regulação. No Brasil, a gente descartou as outras 3 e só achou que pode regular através de lei. É óbvio que isso não vai dar certo. E no Brasil a gente tem uma cultura da lei que pega e a lei que não pega, né? Eu lembro que quando surgiu o PROCON, todo mundo falou, isso não vai pegar, né? O direito do consumidor não vai pegar. A LGPD eu ouvi repetidamente que não ia pegar, que não vai pegar, não vai, ainda está nesse momento, né? A lei vai pegar, não vai pegar, enfim, as sanções só estão previstas para o ano que vem, né? De qualquer forma, mas as ações civis ali, indenizatórias, elas podem acontecer já, né? Se um cidadão se sentir lesado. Já teve mas gente a gente tem essa... Oi? Teve empresas que, mesmo sem entrar em vigor a LGPD, com base nela, linha amarela tomou uma baia. Metrô, né? Linha amarela. Tem metrô, tem uma farmácia também de Minas, parece. A Hering estava discutindo uma multa de 54 milhões. Então a gente tem que ficar atento a esses debates e acompanhar, na medida do possível, né, as legislações, quem está legislando nesse país e para quem estão legislando, né, que isso é o mais importante, né, não é só o que estão discutindo lá em termos de lei, mas para quem estão discutindo essas leis. Quando a gente pensa no combate à fake news, a gente pensa... em desmentir, né? A primeira sensação que vem, pelo menos para mim, né? Quando alguém vem com uma notícia, toma chá de boldo que mata o Covid, põe ozônio no reto que mata o Covid, qualquer informação assim, a primeira coisa que eu quero fazer é combater, é pegar dados, já pego meu celular, não, isso aqui. Só que não adianta, as pessoas não estão dispostas a mudarem de opinião por conta de resultados científicos, né? Eu vi agora a placa, não precisamos de vacina, temos a cloroquina, né? Até rima de marchinha de carnaval, enfim. Então a gente está nesse ambiente completamente contaminado, inclusive pela Covid, e nessa luta que é inglória de tentar combater a fake news. Vocês acham que, por exemplo, o Felipe Chat tem lá o podcast sobre Covid. É um podcast feito com o pessoal da USP, né, do Covid Verificado, que pega as notícias ali, né, comentadas, as notícias que são dadas aí pelas internets da vida, e verificam essa notícia. Hoje a gente tem agências de verificação de notícias também, né? Só produzir conteúdo qualificado, verificado,
a longo, médio prazo vai funcionar? Porque a curto prazo, gente, eu não estou vendo muito, né, que funciona, mas vocês acreditam que a nossa insistência no combate à fake news vai ter que ser produzir conteúdos verificados e qualificados do que ficar batendo boca? Porque eu penso que a gente perde muito tempo batendo boca com as pessoas e a gente só faz aquela fake crescer, né? Tainá, eu penso que a gente tem que saber contar uma história. A fake news é uma história bem contada. Tem um livro maravilhoso que eu acho que deveria ser livro obrigatório assim, no ensino médio para todo mundo ia ler, que é o Sapiens, do Yuval Harari. E é muito interessante que nesse livro ele vai dizer o seguinte: a gente é o que é, nossa espécie se tornou o que se tornou, porque a gente é uma excelente espécie para ouvir e contar histórias. Então a gente sabe contar histórias e mais, a gente acredita nas histórias. Não adianta mesmo você chegar para uma pessoa que tem fé na cloroquina, que foi uma história muito bem contada, porque tem relatos, não, a minha tia usou e melhorou. Isso é uma história. E as pessoas estão inclinadas a acreditar nessas histórias, principalmente as com finais felizes, né? Não adianta você chegar e vir com dados científicos dizendo que em Oxford testaram e o número de anticorpos é X e não sei o que lá, Y. Não adianta. Nós como cientistas, a gente tem que saber contar uma história tão boa quanto. Só que a nossa história é baseada em dados, baseada em ciência. Então eu acho que o primeiro ponto está aí. A gente precisa aprender a contar história. E infelizmente, eu falo como cientista da comunicação, nós da comunicação, a gente sempre esteve muito distante da ciência. E a ciência também é distante da gente. Então, se faz ciência para um pequeno grupo, eu faço lá minha tese, faço minha dissertação para um pequeno grupo, e eu não atinjo as outras pessoas. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse: entender que a gente precisa saber contar essa história. Falando sobre o podcast, sobre Covid, e só para contextualizar para quem está nos assistindo, é assim: 9 cientistas do Instituto de Ciências Biomédicas, lá da USP, criaram uma comissão de divulgação científica para justamente se aproximar da população que está fora da universidade. Fazer ciência não só para quem está ali dentro, fazer ciência para quem está fora. E aí criaram uma comissão de divulgação científica e aí veio a pandemia e resolveram fazer o Covid Verificado, que é uma plataforma que verifica informações sobre a Covid-19. Informações, sejam elas falsas, sejam elas verdadeiras, elas vão ser verificadas para aí sim ser disponibilizadas. Então, algumas fake news começaram a rolar e esses cientistas começaram a verificar isso. Nessa ideia de verificação, eu faço um podcast, que é o Sob Torção, um podcast de filosofia, que quer filosofar sobre tudo, e aí a gente quis filosofar sobre o coronavírus. Convidei uma dessas cientistas, que é a Francine Teixeira, ela é doutoranda lá na imunologia da USP, e a gente começou a bater papo e veio a ideia: por que não fazer um podcast semanal para desmentir fake news sobre a Covid-19? Então a gente se reuniu com esses outros 8 cientistas, né? Então são 9 cientistas, comigo somos 10 pessoas que conduzimos o Sobre Covid, e semanalmente a gente faz conta uma história para tentar desmistificar uma notícia que está circulando por aí. Então a gente começou, por exemplo, com a cloroquina. Então vamos falar o que a ciência tem a dizer sobre a cloroquina, mas não vamos falar com os dados. Está aqui os dados, está aqui a prova que a cloroquina não funciona. Não. Vamos contar uma história, vamos contar a história de por que a cloroquina não funciona. E aí a gente, respondendo a sua pergunta, como combater fake news, eu acho que, primeiro, contar uma boa história, e segundo, saber onde a fake news está. E é muito interessante, porque quando a gente foi fazer o podcast, a gente falou: bom, vamos fazer o podcast e disponibilizar ele no Spotify, tá tudo tranquilo. Só que as fake news não estão no Spotify. As fake news estão no WhatsApp. Tem uns dados aqui extremamente interessantes, que 73% dos internautas brasileiros, 7 a cada 10, confessam já ter acreditado em uma fake news. E dessas pessoas, 60% recebeu essa fake news no WhatsApp.
Tem um trabalho que foi feito na USP para identificar onde a fake news ela rola, né, dentro do WhatsApp. E descobriram que são nos grupos de família que as fake news ganham mais força. E aí, numa entrevista que esses pesquisadores deram à BBC, eles falaram, olha, a gente acredita que dentro de um grupo de família de WhatsApp, as pessoas se sentem confortáveis, se sentem seguras. Então, se ela colocar uma besteira ali, ela não vai ser julgada assim, com tanta crítica. Mas ela se sente à vontade em colocar uma fake news ali num grupo de família sem nenhum problema. Então é a conclusão desses pesquisadores. E tem outro dado que também é muito importante a gente colocar aqui. Quem que utiliza o WhatsApp? Um levantamento também feito por pesquisas da USP também revelam que cerca de 26% dos adultos brasileiros não estão plenamente alfabetizados. E desses 26%, 80% está no WhatsApp. Então, são pessoas que não têm uma capacidade de interpretar um texto. Saiu também uma pesquisa na UOL, já faz algum tempo, de que 8 a cada 10 brasileiros não têm condição de interpretar um texto. Isso diz muito. Essas pessoas estão no WhatsApp, essas pessoas estão ali. E aí vem um ponto que eu acho muito interessante, que eu defendo muito. Não adianta a gente fazer a nossa notícia verificada, não adianta a gente fazer nosso papel de fact-checking e esperar que as pessoas venham até a gente. A gente tem que ir até as pessoas. A fake news vai até as pessoas. A fake news vai até o grupo da família. Então é ali que a gente tem que ir também. E quando a gente fez o Covid verificado, a gente fez justamente com essa premissa. Vamos fazer pro WhatsApp primeiro. Porque no WhatsApp, as companhias telefônicas, elas não cobram os dados. Então você usa o WhatsApp gratuitamente. Você não consome o seu 3G usando o WhatsApp. Então, se você coloca a sua notícia, o seu produto, o seu conteúdo no WhatsApp, o cara não vai perder o seu 3G. Né? Então, já é algo a se pensar. Segundo ponto a se pensar. O WhatsApp ele é muito fácil, porque ele é um espaço onde eu posso dar. Ele é um player de áudio, ele é um player de vídeo, ele é um leitor de texto. Então as pessoas elas estão cada vez mais ficando só ali, porque ele oferece muita coisa. Então, produzir conteúdo para o WhatsApp é interessante também pensar nesse caminho. E terceira coisa, o WhatsApp ele te favorece a compartilhar, ele te incentiva a compartilhar. Então a gente faz um podcast que dura no máximo 20 minutos, mas é uma média de 10, 12 minutos. Joga esse áudio e incentiva as pessoas. Compartilha esse áudio. Com qual intenção? Não dá mais para só se proteger das fake news. É muito complexo só se proteger, usar um escudo. A gente fala, usa isso como um contra-ataque. O seu tiozão lá, o seu primo, botou uma fake news sobre a cloroquina, você pega o nosso áudio, a nossa história que a gente contou via podcast, e contra-ataca, cara. Joga lá. Joga lá. Em algum momento, os participantes desse grupo vão começar a ouvir aquilo, vão começar a participar daquilo, e quem sabe, a gente não tem esse controle, não tem como saber isso, quem sabe eles são... essa história faz mais sentido. Vou compartilhar com o grupo meu grupo lá de amigos, etc. Então, o Sobre Covid, ele tem essas prerrogativas de entender aonde está esse público, quem é esse público e o que a gente quer desse público. E para a gente fazer tudo isso, a gente precisou fazer um esforço mental e entender que, por exemplo, num Spotify, por exemplo, eu teria muito mais audiência do que eu tenho no WhatsApp. No WhatsApp eu não consigo nem controlar a minha audiência, eu não consigo saber quantas pessoas ouviram o meu áudio. Mas acho não que isso deixa não lastro, né? Não deixa lastro. Mas acho que isso não é o importante. O importante é fazer com que a informação chegue. E aí vem o lance. Que tipo de informação? Não adianta vir com dados duros. A gente precisa saber contar uma história tão atraente, tão legal, tão convincente quanto é uma história de fake news. Resumindo, a ciência precisa aprender a produzir memes. É isso que a gente precisa. Sem dúvida, cara. Tem que saber falar a língua da galera. Tem que saber. Tem um livro muito interessante de um sociólogo francês que chama Bruno Latour, que chama Ciência em Ação.
e ele vai falar justamente sobre isso, né? Quem legitima essa ciência toda produzida dentro... Eu tenho até medo de dizer isso, mas o que legitima a ciência produzida no laboratório, e a gente pode escolher qualquer tipo de laboratório, é a sociedade. E sim, a prerrogativa dessa linguagem culta, né? A linguagem do laboratório, e aí para qualquer tipo de ciência, ela tem que ser traduzida para a sociedade. Afinal de contas, a ciência só existe para provocar mudança ou melhoria dentro da sociedade. Então, é um ledo engano achar que tem que ser aquela coisa dificultosa e inacessível, porque isso cada vez mais afasta, né? Sim. Aliás, tem uma fala aqui, Marina Caçadora Ayup, que está acompanhando a live. Boa noite, ótima discussão. Quer dizer que as fake news são atemporais? Olha, até saiu aqui. Como tentar desmentir as ideias que já enraizaram na população? Penso que a ciência e sociedade, infelizmente, não andam juntas. Justamente, né? Sempre houve uma distância aí da produção acadêmica, da ciência, desses resultados todos, né? Sempre foi, o muro da universidade sempre foi muito alto, né? E a informação não chegava, tanto que quando há cortes na educação, esse enfrentamento aí das universidades, a população não toma para si, né? Como se fosse contra elas mesmas, né? É só a universidade, algo que está longe, algo que está alheio a mim, né? A minha vida. Essa é a típica herança moderna, né? Essa visão elitizada da ciência, ela é herança moderna, né? E aí a gente tem uma referência de que para ser cientista, para se produzir, tem que, eu brinco, né? Tomar conhaque, fumar charuto e falar francês. Isso não é ciência, né? Isso Droga! É uma ciência, mas não é mesmo. Pode tomar uma cervejinha, batendo papo, fazendo isso que a gente está fazendo. Isso é tão ciência quanto qualquer colóquio, qualquer congresso científico em qualquer lugar do mundo. Eu costumo dizer que essa herança moderna, ela ainda permeia muito a academia, muito o laboratório. Eu acredito que as ciências humanas, ou aquelas ciências mais zetéticas, elas conseguem romper de forma mais veloz essa barreira, mas ainda existem muitos paradigmas a serem quebrados para justamente popularizar, na verdade, transformar essa ciência produzida no laboratório acessível, que as pessoas tenham acesso ao que é produzido. Eu costumo escrever um monte de artigo, aí os alunos falam, pô, professor, que legal. Eu falei, legal nada, ninguém lê. Aí fica numa revista científica, você, bonito, publiquei numa revista 1. Aí 4 pessoas leram, isso não serve para nada. E aí, por isso que eu escolhi, inclusive, lançar meu livro, assim, porque o livro é uma linguagem mais popular, é para levar aquilo que eu levei uma vida inteira pesquisando, para ver se as pessoas têm interesse, mas numa linguagem do dia a dia. Então, eu acho que aquela visão elitizada, uma visão até romântica no sentido romântico mesmo no momento histórico, ela é dissociada do que a gente vive hoje. Esse momento da pós-modernidade, essa sociedade que a gente vive hoje, ela desafia justamente a gente, que está dentro da academia, a conseguir ter iniciativas, essa como do podcast, e outras, como o próprio Pint of Science, que é uma forma de discussão descontraída, com conteúdo científico danado. A gente falou de um monte de gente pesada aqui, mas num bate-papo extremamente leve. E eu acho que a ciência, e o grande desafio para a ciência, é justamente romper esses grilhões da era moderna e trazer isso para o momento que a gente vive e dialogar com a sociedade. Ciência sem sociedade é a mesma coisa que água em pó, né? Não serve para nada. Dentro do próprio meio acadêmico, né, do meio científico, também há divergências, né? A ciência está ali em aberto, buscando resultados, vivendo seus processos. A mesma pesquisa, a pesquisa no mesmo tema tem métodos diferentes, dependendo do lugar do mundo ou do investimento que você tem, né? E aí tem uma pergunta aqui sobre a produção de fake news dentro da academia. Isso é possível? Produzir fake news, porque pressupõe que está dentro da academia, está utilizando um método, né? Um método científico.
aquele resultado pode chegar ou não e você defendê-lo depois, né? Mas como que vocês veem essa... Porque quem produz fake news, né, o jornalismo aí, os interesses políticos que produzem fake news também pegam muito nisso, né? Ah, mas a ciência errou, mas a ciência também ela não tem certeza absoluta de nada, né? Então, o que outra hora foi uma vantagem da ciência, né, não ser dura, não ser fechada, no sentido de resultado, agora também vira algo contra, né? Vira um alvo essa questão. Ah, mas a ciência não está certa em tudo, né? E que bom que a ciência não está certa em tudo, né? É o que eu ia dizer. Eu acho que o papel da ciência é justamente... Eu acho assim, a ciência, ela é uma instituição que não tem nenhum medo, nenhuma vergonha de dizer errei, não sei. E é para isso que eu existo. É para saber, é para tentar descobrir. Então, eu acho que o movimento antivacina, por exemplo, ele surgiu por causa de um pesquisador, de um cara que estava alinhado com interesses financeiros, um cartel de advogados que queriam ganhar dinheiro em cima de processos de pessoas que ao terem seus filhos vacinados dizendo que causava autismo, processar indústrias e ganhar dinheiro com isso. Ele estava alinhado com uma ideia que não é nem um pouco científica, porque se você for lá, sei lá, Francis Bacon, e ele vai dizer que você tem que estar livre de qualquer tipo de amarra, seja ela social, econômica, emocional. Um cientista ele tem que estar livre para poder fazer essa ciência, senão ela vai ser enviesada. O cara não respeitou esses métodos. E eu aprendo muito todo dia com o pessoal do Sobre Covid, inclusive um abraço para eles, do Covid Verificado, um abraço para eles, que existe uma questão muito simples. Você vai produzir alguma pesquisa, você precisa da aprovação dos pares. Então, quando a Rússia lançou a ideia lá da vacina, que a vacina funciona, e de repente ela lança e não lança nenhum artigo, não divulga nenhum resultado prévio, isso deixa qualquer cientista, desculpa, o cientista não tem fé. O cientista não é baseado em fé. É o contrário. Fé é acreditar naquilo que você não precisa comprovar. O cientista precisa comprovar. Então, eu acho que os métodos científicos eles são portas que barram essa produção de fake news. Dentro da academia pode acontecer? Já aconteceu. O movimento antivacina está aí para provar isso. Aconteceu com um pesquisador, mas que tinha um viés econômico, tinha outros interesses que estão alheios, que estão fora da academia. Perfeito, gente. Pode falar. Só uma questão. Eu acho que o objeto, o que a ciência produz, não é verdade. Ela produz uma hipótese. Então, o objeto da ciência não é a verdade. Na verdade, as pessoas confundem, não, porque a ciência falou é uma verdade. Não. Aquilo é uma hipótese que pode ser depois refutada e vai surgir uma nova hipótese, e essa dialética ela faz parte do método científico. O método científico não é estático, né? Ou seja, se hoje a água é H2O, pode ser que daqui 300 anos alguém fale, olha, surge uma terceira molécula aí que ela era invisível para a nossa compreensão atual, que agora é H2OX. Isso é a maravilha da ciência, porque ela é dialética, ela é dinâmica. Então, a produção da ciência é a hipótese, não a verdade, né? E as pessoas confundem e aí vira uma loucura, né? Perfeito. Ciência é hipótese, ciência não é uma verdade absoluta. Importantíssimo a gente guardar isso para você que está aí na audiência, para você que está nos assistindo, guarda isso no seu coraçãozinho, que é importante a gente ter isso em mente, né? Que a ciência se aproxime cada vez mais de nós, né? Simples mortais, eu estou falando aqui de mim, e que as pessoas tenham cada vez mais acesso aos conteúdos, né, que são produzidos dentro da academia de forma simples, seja por meme, por musiquinha, da forma que seja via rádio, podcast, vídeo, seja num Pint of Science, né, que tem essa missão grandiosa aí dessa troca. Infelizmente, esse ano não parece, mas ainda estamos numa pandemia, não parece, mas estamos. Então, a gente não pode ir para o bar fazer esse brinde pessoalmente
mas fica registrado aqui meu agradecimento a vocês por esta noite, sem o brinde, né? Só assim, nesse brinde virtual, acabou minha água. Gente, olha, o ano que vem, olha, tudo de água aqui. O ano que vem estaremos, se tudo der certo, estaremos presencialmente aí para fazer esse brinde e deixar esse registro aí. Considerações finais, querem falar tchau, manda beijo, vender livro, vender podcast. Bom, eu agradeço a oportunidade, agradeço o Felipe, agradeço a Tainã, a Gi, pelo convite, e vocês dois pelo bate-papo daqui que a gente fez nessa 1 hora e pouco, que quase eu não percebi que passou. É uma oportunidade boa da gente falar sobre um assunto sério de forma descontraída, e iniciativas como essa são sempre louváveis, né? Eu acredito que a forma de construção do conhecimento no nosso tempo é exatamente desse jeito, nesse debate extremamente agradável, plural, e que propicia a exposição de ideias, contribuição e crescimento para cada um de nós. Eu posso dizer que nessa 1 hora de nosso bate-papo aprendi bastante e cresci como pesquisador e como ser humano. Então eu agradeço a oportunidade. Eu também agradeço, foi alegrador, realmente foi 1 hora que pareceu 1 minuto. Então, isso mostra o quão fomos felizes aqui. Se para você passou rápido, significa que você teve um momento alegre. E eu queria agradecer principalmente aos cientistas do Covid Verificado que me acolheram. Eu sou um sujeito estranho, eu sou da comunicação, e eles me acolheram lá na ciência. A gente está fazendo esse trabalho que é muito gratificante. Agradecer a Gi, agradecer a André, agradecer a Tainã pela conversa, foi sensacional. E eu acho que eu vou encerrar com o jargão sobre Covid, que a gente precisa viralizar a informação certa. Muito bem, gente. Então, um brinde à ciência. Obrigada a todos vocês aí que estão acompanhando essa live, a turma toda que está aí nos bastidores fazendo essa live acontecer, a todos que apoiaram, né, esse projeto, para esse projeto acontecer aqui em Jundiaí, mas ele está acontecendo também em outros 29 países, em outras 399 cidades, são 73 cidades no Brasil que este movimento está acontecendo. O lema desse ano é investimento ou morte. Gente, a gente tem que lutar pelos investimentos aí no setor da educação, isso é muito importante. Pesquisa científica é trabalho, tá, gente? As pessoas acham que o cientista vive de luz, não vive. Existem aí as bolsas, né, FAPESP, CNPq, esses investimentos são extremamente importantes para que os cientistas se dediquem, né? Se hoje a gente tem vacina, se hoje a gente tem um monte de coisa aí, né, que a gente nem percebe que tem, mas se faltar, vai, né, fica ruim para o nosso lado, graças aí à ciência e aos investimentos em educação. Então, vamos lutar pela educação do país. Parece um clichê, eu escuto isso desde quando eu nasci, né? Lutar pela educação é tão anos 80, né, gente? Mas é mais atual. É tão demodê, mas é mais atual do que nunca. É isso aí, gente. Obrigado. Encerrando aqui mais uma mesa de conversa do Pint of Science 2020, nessa versão jundiaense. Obrigada a todos, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Falou, tchau. Eu não sei sair do ar, né? A gente dá um stop aqui na câmera. Oi. Tchau, gente.